Irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Queria convidá-los nessa noite a abrirem suas Bíblias na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no seu capítulo de número 12. À medida que os irmãos forem encontrando, fiquemos de pé em reverência à Sagrada Escritura. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, seu capítulo de número 12. Versículos do 1 ao versículo de número 10. Diz assim a Sagrada Escritura: Em verdade não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não poderei me gloriar, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou o que em mim ouve. E para que não me exaltasse pelas extraordinárias revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Podeis assentar, meus queridos. Meus irmãos, nessa noite, com base nesse texto, eu queria trazer para a nossa reflexão o seguinte tema: como suportar o sofrimento. O que você tem feito para suportar o sofrimento que você tem passado? De fato, todos nós sofremos. Mas como é que nós suportamos o sofrimento que vem até nós? E nesse texto que a gente leu nessa noite, nós aprendemos a como suportar o sofrimento. Mas deixe-me falar do contexto dessa passagem. Meus irmãos, Paulo, no capítulo 10 e 11, Paulo vem tratando de uma temática interessante. Falsos mestres haviam entrado na igreja de Corinto e estavam distorcendo o evangelho, estavam distorcendo a mensagem que Paulo havia pregado. E no capítulo 11, verso 28, o texto diz, e Paulo deixa muito claro isso, que ele tem prazer em ensinar as igrejas e ele sofre pensando e se preocupando com todas as igrejas de Deus. E quando Paulo viu aquela situação ali, daquela igreja, depois de havê-la plantado e que pessoas, falsos mestres, entraram naquela igreja, dizendo que eram super apóstolos, dizendo que tinham uma autoridade maior do que a de Paulo, e começaram a distorcer o ensinamento que Paulo havia pregado e fundado aquela igreja, Paulo começou a experimentar sofrimento em sua alma. E aqueles homens diziam que Paulo ele era um apóstolo, mas um apóstolo inferior, porque estes homens eles tinham visões extraordinárias, maiores do que a de Paulo. E aí Paulo começa a dizer, eles têm visões? Eu também tenho. São apóstolos? Eu também sou apóstolo. São hebreus? Também sou hebreu. Então, no capítulo de número 12, Paulo vai dizer, se eles têm visões, eu quero dizer a vocês as visões que eu tive.
E Paulo diz que foi até o terceiro céu, e andou e viu, esteve na presença do próprio Deus. Se eles dizem que têm visões, a minha visão é muito maior. Só que, meus irmãos, dos versos 1 ao 6, ele vai dizer sobre essa visão. Mas especificamente do verso 7 até o verso 10, as atitudes que Paulo tem, a forma como Paulo fala, nos ajuda e nos faz entender, nos faz aprender como nós podemos suportar o sofrimento. Paulo ele abre o coração de uma forma assim extraordinária. Um sofrimento intenso que já durava 14 anos. E Paulo estava ali de firme, em pé. Como Paulo conseguiu suportar durante tanto tempo um sofrimento tão grande? Qual era o segredo de Paulo? Meus irmãos, aqui nós aprendemos pelo menos três realidades, 3 coisas muito importantes aqui, que nós precisamos ter para suportar os sofrimentos que vêm sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, é necessário que a gente reconheça que o sofrimento, ele é inevitável. Veja o que diz o verso 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Meus irmãos, veja quem está dizendo isso daqui. É um homem improvável para lidar com o sofrimento. Note que esse homem aqui, ele esteve na presença de Deus. Poucos homens na história da Bíblia estiveram na presença de Deus como esse homem esteve. Enoque foi transladado. Elias foi levado também ao céu. Mas veja que Paulo, ele foi transportado até lá. Deus leva Paulo até o céu e permite que Paulo tenha visões e revelações tão extraordinárias que não tem nenhum daqueles falsos apóstolos que estavam ali invadindo aquela igreja e deturpando o evangelho. Nenhum deles seria capaz de ter uma experiência e uma revelação como essa de Paulo. Paulo era um homem que de fato não merecia de forma nenhuma passar ou padecer por nenhum sofrimento. Era um homem que constantemente orava pelas igrejas de Deus, um homem piedoso que se preocupava com as igrejas. Mas o que nós vemos aqui, que esse mesmo homem que sobe até o terceiro céu e vê coisas maravilhosas, quando ele desce, não mais anjos de Deus, mas um próprio mensageiro de Satanás está esperando ele lá embaixo para começar o seu estágio de sofrimento. Não importa o seu tempo de crente, o tamanho da sua espiritualidade, do seu conhecimento bíblico, não importa quem quer que você seja, o sofrimento, cedo ou tarde, vai bater na sua porta. Cedo ou tarde, ele é inevitável. Eu sei que nós vivemos em um mundo em que a palavra sofrimento, ela deve ser excluída. Ninguém quer falar em sofrimento. A gente vem para uma igreja, a gente quer o quê? Ver palavras de bênçãos, a gente quer ver palavras de cura, a gente quer se sentir bem. Ninguém quer que nada ou ninguém traga sofrimento à nossa vida. Eu sou de um tempo que o meteorolarte ainda ardia. E quando eu ralava ou arrancava a cabeça dos dedos, aquilo era terrível. Quando aquele negócio vermelho batia no corde, aquela ardência, aquele formigamento, aquela dor. Até pouco tempo atrás eu vi, não sei se é verdade, mas se eu não me engano eu vi uma propaganda que diz que era mertiolado, mas agora não arde. Porque o mundo não quer entender nada sobre sofrimento, o mundo não quer aprender com sofrimento, ninguém quer sofrer. Não estou dizendo aqui que você deve ser um masoquista que queira sofrer. Não estou dizendo isso. Paulo não queria sofrer. Mas o que nós vemos aqui na vida de Paulo é que o sofrimento ele é inevitável. Cedo ou tarde o sofrimento vai bater na sua porta. Eu falei alguns dias atrás aqui, numa pregação, uma coisa bem interessante que eu aprendi, infelizmente eu não lembro de quem eu li isso. Ele diz mais ou menos o seguinte: Deus só teve um filho completamente santo, mas nenhum filho sem sofrimento. Não existe um filho de Deus na face da terra que não experimente, cedo ou tarde em sua vida, o sofrimento.
E se você não perceber que o sofrimento é inevitável, quando ele acontecer, o seu mundo vai desmoronar. As pessoas fazem de tudo para fugir do sofrimento, mas o sofrimento, cedo ou tarde, vai bater na sua porta, porque ele é inevitável. E nós sofremos, meus irmãos, por diversas causas. Nós sofremos, por exemplo, por causa do mundo que é imperfeito, por causa do pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3 diz claramente isso. A palavra sofrimento aparece. Porque o sofrimento é consequência do pecado ter entrado no mundo. E nós sofremos por causa disso. Porque nós vivemos em um mundo imperfeito, um mundo que premia o pecado e critica a retidão, critica a piedade. Nós vivemos nesse mundo. E se nós queremos viver de forma piedosa nesse mundo, vamos sofrer. Isso é inevitável. Porque o mundo, ele é um mundo caído. Outras vezes, meus irmãos, nós sofremos por causa das pessoas. As pessoas nos fazem mal. As pessoas muitas vezes querem tirar aquilo que a gente construiu com tanto suor. E aí vem um governo sem futuro e premia muitas vezes tais pessoas. Passam a mão na cabeça de tais pessoas. Liberam pessoas que cometeram latrocínios. Nós sofremos porque as pessoas muitas vezes desejam o que nós temos, o que nós galgamos, e elas não tiveram por causa de preguiça e por outra coisa. Então elas vêm e tentam tomar o que é nosso. Existem pessoas más nesse mundo, que querem fazer apenas maldade, querem se aproveitar das pessoas. E muitas vezes nós sofremos por causa de tais pessoas. Não apenas por causa do mundo caído e todo esse sistema mundano e perdido, mas por causa das pessoas. O próprio apóstolo Paulo, nesse texto, estava sofrendo por causa de pessoas. Homens que estavam acusando, homens que estavam denegrindo a sua imagem, homens que estavam tentando tirar da igreja a confiança que elas tinham naquele apóstolo Paulo. Paulo estava sofrendo. Sofremos por causa do mundo, sofremos por causa das pessoas, sofremos também, meus irmãos, por causa dos nossos próprios pecados. Às vezes, meus irmãos, o sofrimento bate à nossa porta, não é nem tanto, porque nós vivemos num mundo caído, depravado, ruim, mau. Às vezes, nós sofremos não é tanto porque alguém nos feriu, alguém nos atacou, ou alguém está contra nós, nos fazendo algum mal. Às vezes nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados. Muitas vezes nós estamos vivendo em pecado, e Deus ele traz o sofrimento para evitar que a gente adormeça no colo do pecado, para evitar que a gente continue na prática do pecado. E muitas vezes nós sofremos por causa das nossas falhas e dos nossos erros. O Salmo 51, que o irmão Bruno leu hoje aqui à noite, é um salmo que mostra o sofrimento de Davi por causa que ele cometeu um pecado. E nós conhecemos bem a história do pecado de Davi. E nós conhecemos bem a consequência do pecado de Davi. E nós conhecemos ainda melhor o tamanho da desgraça, da tragédia e do sofrimento que veio sobre Davi. Perca de filhos, morte de filhos, incesto entre os próprios filhos, tomada do seu reino. Davi sofreu demais por causa dos pecados. Sansão sofreu por causa dos pecados. O jovem pródigo, o filho pródigo, também sofreu por causa dos seus pecados. Mas, meus irmãos, algumas vezes, e especificamente nesse texto, nós sofremos por causa dos propósitos de Deus. O sofrimento é inevitável nesse mundo. E algumas vezes você, eu, nós vamos sofrer por causa dos propósitos de Deus. E era isso que estava aqui acontecendo. Paulo sabia, estava aprendendo aqui que o sofrimento era inevitável, mas o sofrimento aqui de Paulo era um sofrimento por causa dos propósitos de Deus. Perceba o que o texto disse no verso 7. Portanto, por causa das revelações maravilhosas ou extraordinárias que eu tive, foi-me posto um espinho na carne. Foi-me colocado. Paulo não pediu para ser colocado, foi colocado.
No texto grego aqui, a ideia de um dativo, de um passivo divino. A ideia de que, apesar de não aparecer o nome Deus, a linguagem grega diz claramente que foi Deus quem colocou o espinho. Foi Deus quem trouxe o sofrimento para a vida de Paulo. E nós sabemos que o sofrimento na vida de Paulo foi para o seu bem. E muitas vezes a gente precisa avaliar se o nosso sofrimento, eu não tenho enfrentado o sofrimento, se não é por o mundo, se não é pelo pecado, se não é por causa dos outros, então provavelmente eu estou sofrendo por causa dos propósitos de Deus em minha vida. E é isso que estava acontecendo aqui na vida de Paulo. Meus irmãos, Paulo não foi o único. José, no Antigo Testamento, ele sofreu de forma muito amarga, odiado por seus irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente já no palácio de Faraó, vai para uma cadeia. Mas eu pergunto a você, por que José sofreu tanto? Para que o povo de Deus fosse preservado. José sofreu para que o povo tivesse um local seguro e com recursos para habitar. Olhem para o próprio Cristo. Cristo de forma nenhuma mereceu sofrer, mas por causa dos propósitos de Deus na vida de Cristo, Cristo sofre para que o seu povo não sofra. Muitas vezes o sofrimento vai bater à nossa porta e vai ser propósito de Deus para a nossa vida. É necessário que a gente entenda que o sofrimento é inevitável. De uma forma ou outra você vai sofrer. Ou você sofre pelo mundo, ou você sofre por causa das pessoas, ou você sofre por causa dos seus pecados, ou você vai sofrer por causa dos propósitos de Deus para a sua vida. Eu não quero entrar no mérito da questão, meus irmãos, sobre o que era o espinho na carne. Teólogos por aí atrás, bem mais capacitados do que minha pessoa, tentaram já resolver esse impasse, o que de fato é o espinho na carne. Uns dizem que é alguma coisa relacionada a um sofrimento físico, outros dizem que é um sofrimento emocional, outros dizem que é espiritual, e por aí vai. Eu não quero entrar no mérito da questão. Eu me lembro há muito tempo atrás, eu ouvindo um homem sobre basicamente nesse texto, ele trouxe uma questão interessante. Ele, de forma bem engraçada, perguntou o que é o espinho na carne. E ele disse que um determinado recenseador do IBGE bateu numa casa, sai um homem, e ele começa a fazer o recenseamento. Bom dia, pois não. Qual é o nome do senhor? Meu nome é Adão. Ele, sou rapaz Adão e tal, o primeiro homem, escreveu. E se é casado, sou. Como é o nome da sua esposa? Eva. Aí o cara disse, Adão e Eva, primeiro casal e tal, mas não me diga que tem uma serpente dentro de casa. Não. Ele disse, tem, minha sogra está lá atrás. Mas, rapaz, você está usando os textos bíblicos para isso? Meu irmão, aquela mulher é um espinho na minha carne. Eu, particularmente, tenho uma sogra maravilhosa. Espero que ela depois assista essa pregação no YouTube e veja o quanto eu amo ela. Mas, meus irmãos, nós não sabemos o que era o espinho na carne, que Paulo havia recebido a ordem do próprio Deus. Nós não sabemos, e é bom que continue assim, como um autor muito, muito, muito antigo disse. É bom que a gente não saiba, porque se eu não sei qual foi o sofrimento, aquilo que estava causando sofrimento a Paulo, o espinho na carne, eu posso me identificar com esse texto. E aí, meus irmãos, eu faço uma pergunta para vocês. Qual é o espinho da sua carne? O que é que tem trazido, o que é que tem trago a você sofrimento? O que tem feito, o que é que tem sido feito com você? O que é que tem ocasionado, meus irmãos, muitas vezes você molhar o seu travesseiro com lágrimas de dor pela situação que você está passando? O que é que tem tirado o seu sossego? O que é que tem feito com que você desanimasse da fé?
O que é que tem feito com que você ficasse abatido, cabisbaixo, a ponto de muitas vezes querer desistir? É uma doença? É alguma doença que acometeu o seu corpo, alguma enfermidade que talvez tenha sido diagnosticada e desenganada por alguém, por algum médico? Ou será a solidão? A idade vem chegando e você não arrumou um casamento, não tem filhos, o medo de ficar sozinho? Será porque você acabou de terminar a faculdade e não tem nenhuma perspectiva de emprego e você está com o coração abatido e atribulado porque você tem um namoro e quer casar? O que é que tem afligido a sua alma? Será algum pecado que você tenta diariamente mortificá-lo? Você tenta desesperadamente matá-lo em sua vida, deixar de cometer, mas você não consegue vencê-lo? O que é que tem sido o espinho na carne que tem dado a você tanta dor, trago a você tanta dor? Nós precisamos, meus irmãos, entender que o sofrimento, ele é inevitável. Agora precisamos estar bem cientes. Por que nós estamos sofrendo? Por que eu estou sofrendo? A primeira coisa, o primeiro ponto que nós precisamos desenvolver para suportar o sofrimento que bate à nossa porta, agora, amanhã ou cedo ou tarde, é saber que o sofrimento é inevitável. Em segundo lugar, meus irmãos, para suportar o sofrimento, é necessário também que eu reconheça, me perdoem até a redundância, que eu reconheça que o sofrimento, ele é necessário. O sofrimento não é apenas inevitável, mas o sofrimento, ele é necessário. O sofrimento não está por aí acontecendo longe da mão poderosa de Deus. E Deus sabe que o sofrimento, ele é necessário. E os versículos 8 e 9, nós entendemos bem o motivo pelo qual nós sofremos. Por favor, vejam a leitura. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vejam a parte final do verso 10. Porque quando estou fraco, é que eu estou forte. E, meus irmãos, nós aprendemos aqui por que é necessário o sofrimento. Primeiro, o sofrimento ele é necessário para evitar exaltação pessoal. Veja o que o texto diz: para que eu não me exalte, para que eu não me enchesse de orgulho, para que eu não me ensoberbecesse, foi me colocado um espinho na carne. E, meus irmãos, a tentação para se ensoberbecer aqui era um negócio, digamos que pelo menos muito forte para pessoas que têm uma natureza pecaminosa como eu, você e Paulo. Note que Paulo aqui, ele tem uma revelação que não é uma revelação natural, não. Paulo tinha ido aqui, os versos de 1 a 6 diz, até o 3º céu. Para um judeu daquela época, haviam 3 céus, a ideia de 3 céus. O céu onde os passarinhos voam, o céu sideral, ou seja, onde a terra está ali, onde as estrelas estão, e o 3º céu, que era o céu espiritual, aonde o próprio Deus habitava. E veja que Paulo diz que vai até lá e escuta palavras inefáveis, palavras que não é nem lícito falar. Ou seja, Deus revelou a Paulo coisas majestosas e maravilhosas. Isso poderia ser um laço, se Deus não tivesse tratado de Paulo. Mas Deus é muito sábio. Ele dá as asas, mas limita o céu para onde a gente possa voar. Deus constantemente não dá
as coisas para que a gente tome a glória que é dele. E às vezes a gente se exalta por muito pouca coisa. Às vezes uma belezazinha física diferenciada de outras mulheres ou de outros homens, e a gente acha que é alguma coisa. Às vezes o dinheiro e as posses que Deus nos dá, que Deus nos concede, e a gente acha que por ter muitas posses ou por termos alguma coisa, a gente é diferente dos outros, a gente pode olhar por cima. Nós constantemente nos exaltamos e nos orgulhamos por coisas insignificantes. Agora imagine o cara que vai na presença de Deus. Imagine o cara que recebe de Deus, que escuta de Deus coisas grandiosas e coisas maravilhosas. Mas Deus enviou o sofrimento. Deus colocou o espinho na carne ali para trazer sofrimento, para trazer humildade e humilhação a Paulo, para que Paulo não se exaltasse. E nós precisamos aprender que o sofrimento é necessário para as nossas vidas da mesma forma, para que a gente não se exalte, para que a gente entenda que eu não tenho glória nenhuma em mim mesmo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu recebi, tudo que eu aprendi, não é a minha boa teologia, não, é Deus. E todas as vezes que eu sofro ou que nós sofremos, nós começamos a nos tornar humildes. E o sofrimento é necessário para acabar com o nosso orgulho. Mas o sofrimento também é necessário para exigir de nós dependência divina. Se o sofrimento é necessário para acabar com o nosso orgulho, o sofrimento é necessário para exigir de cada um de nós dependência divina. Veja que quando o texto diz que o espinho na carne foi colocado, e a palavra aqui usada é uma palavra para como se fosse uma estaca atravessando o braço de um lado ao outro, ou a barriga de um lado ao outro. Na hora que a estaca é colocada, na hora que o espinho é colocado, na hora que a dor é sentida, o que é que Paulo faz? Tenta tirar o espinho. 3 vezes orei a Deus. Quando o sofrimento bate na vida de Paulo, Paulo vai, como diz o verso 8, por causa desse sofrimento, por causa do espinho na carne, 3 vezes orei ao Senhor. Paulo vai direto à fonte. Eu não sei se ele lembrou na hora que estava escrevendo, mas acho que lembrou, que o nosso Senhor Jesus Cristo também foi 3 vezes pedir a Deus. Quando o Senhor estava na noite anterior à crucificação e antevendo a agonia da crucificação, o sofrimento intenso que ele iria passar, a ponto do seu próprio corpo suar sangue, ele vai 3 vezes ao Senhor. E Paulo aqui vai 3 vezes, porque Paulo sabe que ele precisa ser dependente. Irmãos, deixa eu aplicar. Eu estava em casa e eu pensei numa aplicação interessante para nossas vidas nesse ponto. Note que Paulo vai 3 vezes. Paulo está aqui, orando. Deus, contemple o meu sofrimento. Veja a minha situação. Eu estou humilhado, eu estou sofrendo. É algo doloroso e constante. 14 anos, Deus. 14 anos desse jeito. Por favor, Pai, afaste de mim. Tire. E o que é que Paulo escuta? Silêncio. Mais uma vez, Paulo ora. O que é que ele escuta? Silêncio de novo. Paulo ora uma 3ª vez. E o que é que Paulo diz? O que é que Deus diz a Paulo? A minha graça te basta. Meus irmãos, eu aprendo aqui uma coisa maravilhosa. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que algumas orações não devem ser respondidas para que a graça seja enaltecida. Algumas das nossas orações, todos nós fizemos essa oração alguma vez, meus irmãos. Todos nós já fizemos essa oração aqui alguma vez. Eu sei que vocês passam pelo que eu passo. Nós passamos por várias lutas contra o pecado. E uma vez ou outra a gente fez essa oração. Oh Deus, por favor, me livre disso. Me livre disso daqui. Mas Deus diz não. E por que é que Deus diz não? Para que a graça seja enaltecida, para que a graça seja visível, para que a graça seja palpável na vida das pessoas.
nós só saberemos desfrutar dessa graça maravilhosa de Deus em nosso favor à medida que nós sofremos amargamente. As pessoas só darão valor à graça de Deus até quando elas perceberem que estão presas e que a graça liberta. E muitas vezes você está ali orando, pedindo a Deus que tire, que faça isso, que acabe com aquele sofrimento, e Deus dá um não porque Deus quer que a graça dele seja enaltecida. Se Deus tivesse tirado o espinho na carne de Paulo, o que é que teria acontecido com Paulo? Teria se orgulhado. Satanás estava interessadíssimo em que Deus tirasse o espinho, porque Satanás não quer ver Paulo humilde, não. Satanás quer ver Paulo arrogante, prepotente, mas Deus tem outros planos para o sofrimento de Paulo. Nós aprendemos, meus irmãos, que o sofrimento é necessário porque ele evita a exaltação pessoal, ele gera a dependência divina, mas ele também nos ensina a suficiência da graça. Minha graça te basta. Paulo, ele não obteve o sucesso no sentido de quê? De que o espinho foi tirado. Mas Deus concedeu a ele uma graça tão grande, uma graça tão maravilhosa, que ele conseguiu suportar o sofrimento por causa que a graça de Deus estava com ele. E às vezes, meus irmãos, passamos por dificuldades e sofrimentos que a gente vê assim, eu não sei como foi que eu consegui passar por isso daqui. Absolutamente eu não sei. Eu sei, meus irmãos. Foi a graça de Deus sendo derramada em sua vida. Quando muitas vezes nós perdemos um ente querido, ou uma mãe perde um filho, ou um pai perde um filho, e a gente vê aquele pai, aquela mãe consolado, fortalecido, nós imaginamos como é que ela tirou tanta força, meus irmãos? Graça de Deus, misericórdia de Deus. Aquela pessoa em meio ao sofrimento aprendeu que a graça ela é suficiente. O mundo pode estar caindo ao meu redor. O sofrimento pode ter batido na minha porta da forma mais terrível possível, mas a graça de Deus continua sendo suficiente. Apesar de que muitas vezes eu não entenda, mas ela continua sendo suficiente. E o sofrimento é necessário para isso, para nos ensinar a suficiência da graça. Mas o sofrimento ele é necessário para nos fortalecer na fé. Meus irmãos, Paulo ele diz no verso 10, a parte final, ele diz que quando eu sou fraco, então eu sou forte. Paulo estava sofrendo e em sua fraqueza ele aprende que todos os sofrimentos ajudam ele a fortalecer na fé. O sofrimento, quando ele bate em nossa porta, ele nos amadurece. Quando a graça de Deus é suficiente em nossa vida por meio do sofrimento, nós aprendemos, nós somos consolados e nós consolamos aqueles que sofrem com a mesma consolação que a graça nos concedeu. A mesma. E muitas vezes Deus faz isso permite o sofrimento vem para nos fortalecer, para que a gente aprenda a depender da graça, para que a gente aprenda a suficiência da graça, para que a gente se humilhe, para que a gente possa ensinar aqueles que estão sofrendo. Meus irmãos, sofrimento é inevitável que a gente lembre de Jó. E pense num homem que teve um espinho na carne, melhor dizendo, ele teve um chique completo na carne. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde. A mulher pede para que ele morra logo. Mas aí lá no capítulo 42 de Jó, ele diz, eu conhecia o Senhor, só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Todo aquele sofrimento de Jó fortaleceu a fé de Jó, a ponto dele agora ter uma nova percepção de quem Deus é. Deus ele não desperdiça os vales de sofrimento que a gente enfrenta.
Ele usa cada instante de sofrimento que nós passamos nesse mundo para a glória dele. Ele tem propósito no sofrimento. E se você nessa noite está aqui e por causa de algum espinho na carne, por causa de um motivo que eu não sei, está sofrendo, eu quero que você lembre que o sofrimento é necessário para te fazer humilde, para te fazer depender de Deus, ir a Deus em oração, para te ensinar a suficiência maravilhosa da graça, para te dar força, para que você enfrente esse sofrimento e supere esse sofrimento, mas acima de tudo para te fortalecer na fé, para fazer você de consolado por Deus a consolador. O sofrimento, ele é necessário, assim como ele é inevitável. Mas para a gente encerrar, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que o sofrimento, além de inevitável, além de necessário, ele pode, meus irmãos, ser motivo de alegria. Eu sei que é estranho, sofrimento e alegria na mesma frase, mas pode ser sim motivo de alegria. Veja o que o verso 10 diz. Pelo que sinto alegria nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Por que Paulo enfrentava os sofrimentos que ele enfrentava? Por que Paulo, como eu disse, capítulo 11, verso 18, estava com o coração angustiado por causa que havia falsos mestres entrando na igreja e distorcendo o ensino? Porque Paulo amava a Cristo. Porque esse mesmo Paulo, no capítulo 11, verso 2, 3 e 4, diz que fez da igreja, estava fazendo da igreja o que era para ser feito, transformar ela numa noiva para o noivo. Por isso que Paulo sofria tudo aquilo por amor aos eleitos, por amor ao evangelho. E isso, sofrer por Cristo, por amor a Cristo, deve ser motivo da nossa alegria. Eu pergunto, meus irmãos, por que você tem sofrido? Pelos seus pecados? Ou você tem sofrido, você chegou aqui sofrendo, angustiado, por causa do seu amor por Cristo? Você tem sofrido por Cristo? Qual tem sido a sua atitude diante disso? De alegria? Ou de tristeza e desânimo? O próprio Jesus disse, quando perseguirem vocês, quando disserem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrai-vos, porque perseguiram antes de vocês os profetas. E muitas vezes, meus irmãos, nós sofremos nesse mundo por causa de Cristo, por causa do nosso amor, por causa da nossa piedade a Cristo. Muitas vezes são as pessoas da nossa casa que não entendem. O marido quer deixar a mulher porque a mulher se rendeu a Cristo. O pai quer tirar a filha ou o filho de dentro de casa porque diz que é católico, vai morrer católico e o filho tem que ser católico. Vai para fora de casa. Ou a turmazinha olha para o jovem, a gente não quer conversa com você não, porque você, esse negócio de Jesus Cristo, de pecado, de Salvador, e que a gente vai para o inferno, e que é necessário o evangelho, a gente não quer nada com você. Nós precisamos entender que às vezes esse sofrimento, das calúnias, das perseguições, das injúrias, se for por causa do nome de Cristo, eles devem ser motivo de alegria para a nossa vida. Amém, irmãos? Deixe-me concluir. Meus irmãos, 3 coisas eu queria deixar bem claro para os irmãos. Primeiro, há um propósito divino para cada sofrimento. Você não está sofrendo de forma aleatória. Há um propósito divino. Segundo, é possível, meus irmãos, que Deus revele o motivo de você estar sofrendo. Mas algumas vezes pode Deus, na sua soberania, não querer.
E o que é que eu tenho que fazer? Continuar firme, continuar confiante, continuar servindo a Ele. Uma coisa que eu vejo muito clara é que a pessoa que tem mais fé não é aquela pessoa, meus irmãos, que por causa da oração que ela fez, por causa de alguma coisa que ela fez, ela foi curada da pior doença. A pessoa que tem mais fé é a pessoa que continua servindo a Cristo, continua firme em Cristo, continua buscando a Cristo, mesmo não sabendo o motivo do seu sofrimento. Mesmo assim, ela continua ali firme buscando o Senhor. E em terceiro lugar, meus irmãos, a irmã Elsa disse que esse é meu texto favorito. O sofrimento sobre as nossas vidas é passageiro. O sofrimento que você está enfrentando hoje, e que só Deus sabe, só você e o seu travesseiro sabem, esse sofrimento ele é passageiro. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14 e 16 diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Por isso nos alegramos. A nossa tribulação, os nossos sofrimentos, eles são momentâneos. Eles acabam aqui nesse mundo. A palavra sofrimento não entra no céu. Não haverá sofrimento no céu. Tudo que a gente pode sofrer é apenas aqui nesse mundo. Ele é passageiro. Então continuem firmes. Continuem firmes no Senhor. Sempre abundantes e sempre operantes. Que Deus nos abençoe. Amém.